Fala pessoal, e aí? Bom dia, tudo bom? Vamos começar. Vamos só encaminhar aqui para mais algumas pessoas. A gente já começa, tá? Vamos lá, domingão de carnaval, dia maravilhoso, gostoso para a gente fazer um estudo sobre a Bíblia, um estudo sobre os livros bíblicos, né? Pessoal, vamos lá. A gente está fazendo um estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo. Na semana passada a gente conversou sobre Filipenses, deu para ver várias características do apóstolo Paulo, das mensagens que ele passa, do que ele prioriza e incentiva para a igreja cristã, para os seguidores de Cristo, né? E aí, hoje a gente vai dar uma olhada na carta de Colossenses, né? Ou seja, a carta que Paulo escreve para a igreja de Colossos. Essa carta é uma carta importante também, tá? Ela segue características em alguns pontos parecidas com a carta que a gente viu de Filipenses, mas ela tem ali alguns detalhezinhos que fogem um pouco e trazem um aprendizado muito particular dessa carta. Tá? Então, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela faz parte de um conjunto de cartas que foram escritos por Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Tá? Voltando. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela faz parte de um conjunto de cartas que Paulo escreve enquanto ele está preso em Roma, na primeira prisão que ele tem em Roma. Então, quando ele estava preso, nessa primeira vez que ele é preso em Roma, ele escreve a carta de Colossenses, ele escreve a carta de Éfesos, a carta de Filipenses e Filemon. Tá? Lembrando que essas quatro que eu comentei são cidades e Filemão é uma pessoa. Ele escreve uma carta diretamente a uma pessoa ali com que ele tinha um contato, com que ele acabou criando uma proximidade durante as ações missionárias que ele desenvolvia. Tá? Uh, um ponto importante é que a igreja de Colossos, a igreja colossense, ela não foi fundada por Paulo, tá? Na verdade, até mesmo dentro da carta, dá a entender que os cristãos colossenses nunca nem viram Paulo pessoalmente, tá? Na verdade, ela foi fundada por Epáfras, que era um aluno de Paulo, enquanto ele estava em uma outra cidade, ministrando, dando aulas, e em um determinado momento, a gente vai ver isso, ele resolve seguir o exemplo de Jesus e mandar que seus discípulos saiam e levem a palavra de Jesus, levem os ensinamentos de Jesus. Epáfras vai para a cidade de Colossos e ali Epáfras funda a igreja colossense. E ali o que acontece? Então, Paulo, ele nunca teve esse contato físico, vamos dizer assim, com os colossenses, tá? Mas ele tinha um aluno dele, ele tinha Epáfras que fazia isso, e Epáfras, ele é ressaltado como ministro, ele é ressaltado como uma pessoa que consegue replicar o que Paulo ensina com muita eficiência. O próprio Paulo faz isso dentro da carta dele. Tá? Tanto que existe essa carta diretamente de Paulo, diretamente para os Colossenses, que mesmo que ele não estivesse ali feito a fundação da igreja, ele pessoalmente, ele estava em contato e estava orientando aquela igreja. Tá? O que acontece? E essa característica ela faz com que a gente tenha que estudar um detalhe um pouco antes da carta de Colossenses. Tá? Lá em Filipenses, o que a gente fez? Lá em Filipenses, a gente voltou lá em Atos dos Apóstolos, tá? Lá no capítulo 16, para entender um pouco do contexto que existia ali, que motivou a fundação da igreja filipense e todo aquele contexto que a gente vai ver dentro dessa carta. Aqui em Colossenses, também, tá? Então a gente volta lá em Atos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, tem uma menção importante que está diretamente ligada à origem da igreja colossense. Tá? O que acontece?
Lá em Atos 19, Lucas, que é quem escreve Atos, ele vai relatar o quê? Ele vai relatar que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele chega à cidade de Éfeso, tá? Aonde ali ele se estabelece e fica por um longo tempo. E ele começa o quê? Ele começa a ministrar aulas, ele começa a ensinar sobre o cristianismo para as pessoas que ali estão. Tá? E ali ele vai agregando discípulos, ele vai agregando alunos em prol dessa causa, da causa de Cristo. Ah, o que acontece é que, em determinado momento, o que Paulo está fazendo, as aulas, os ensinamentos que Paulo ministra, como sempre e característico de todo aquele que realmente segue a Cristo, ele começa a encontrar algumas dificuldades. Ele começa a encontrar uma determinada resistência. Porque nesse momento, o que Paulo está fazendo? Paulo está indo à sinagoga da cidade de Éfeso e ensinando dentro da sinagoga os ensinos cristãos. Só com os ensinamentos cristãos, a gente vê isso lá na história de Jesus já, né, que eles causam muita turbulência, eles geram muito incômodo, principalmente nos fariseus. Por quê? Porque ele exige toda uma reforma interior. Né? Seguir ao Cristo exige que você abandone uma série de características, de sentimentos, que você abandone o seu orgulho, que você abandone a sua vaidade, que você abandone o seu interesse pelas coisas terrenas, que você abandone o seu poder, que você faça tudo em prol do outro. Então esses ensinamentos eles incomodam principalmente as pessoas que possuem muito poder e não só poder financeiro, mas poder de influência principalmente. Tá? E isso em uma época como a época ali da origem de Jesus, era algo que realmente ia causar muito estardalhaço. Por quê? Porque Jesus vem com uma mensagem que começa a dar liberdade e poder também para o quê? Para os mais humildes. E aí você começa a perder o controle dessa galera. Então, os fariseus ali nas sinagogas começam a ficar incomodados, tá, com os ensinamentos cristãos que Paulo tá deixando ali. E o que acontece então? Paulo sai da sinagoga e vai para um outro local para continuar fazendo os seus ensinamentos. É ali que aparece a famosa escola de Tirano, tá? Tirano é um personagem que é apresentado dentro da Bíblia. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre o próprio Tirano e sobre a escola de Tirano. Tá? Existem vestígios históricos sobre a existência de Tirano, não tanto sobre a escola dele, mas sobre o próprio Tirano existem. Mas o que acontece? Paulo vai para essa escola, tá? O que seria uma escola filosófica, uma escola cristã. Não existem muitos detalhes sobre o que exatamente era essa escola, mas era uma escola. Tá? Então ele vai para essa escola, aonde ele fica ali mais algum tempo, ministrando com maior liberdade e maior tranquilidade sobre os ensinamentos e sobre a vivência cristã. Aqui tá? A gente não entrou ainda na carta de Colossenses, a gente está vendo o background, né, a base dela, mas aqui a gente já tem um aprendizado muito importante e você vê o próprio Paulo aplicando aquilo que ele ensina. Tá? Paulo, ele é um combatente ferrenho do religiosismo, tá? Ele é um combatente ferrenho de toda e qualquer cultura que não esteja relacionada às premissas cristãs e que não tenham Cristo como o centro de tudo, que não tenham Cristo sendo exaltado, que não reconheçam o poder de Cristo, tá? E Paulo, ele sempre deixa muito claro que a vida cristã ela gira em torno disso e que tudo isso é feito o quê? Tudo isso é feito com amor, tudo isso é feito com carinho, né? Que você milita na carne, mas não pela carne, que você milita pelo amor. Então Paulo ele mostra isso quando, por exemplo, ele toma essa atitude de sair da sinagoga ali em Éfeso, onde ele está ministrando as aulas dele, e ir para a escola de Tirano. Ele mostra a prática de um ensinamento de Cristo. Por quê? Se a gente for
Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, existe um momento em que Jesus manda que os seus discípulos se organizem e saem para disseminar a palavra nas cidades ao redor ali, da onde eles estão. E Jesus é bem claro. Jesus fala para os seus discípulos que caso eles cheguem em uma cidade e essa cidade não os receba bem, que eles devem sair da cidade, chacoalhar a poeira que está nos seus calçados e seguir em frente, ir para a próxima cidade. Quando você vai em Mateus, nesse mesmo momento, ele relata o que? Ele relata que Jesus fala aos seus discípulos: não jogai pérola aos porcos. Por quê? Porque eles não entendem, não dão valor àquilo. E Paulo mostra exatamente a prática desse ensinamento de Jesus. Paulo, quando se depara com um cenário onde as pessoas são extremamente resistentes e até agressivas aos ensinamentos cristãos, ele não vai bater de frente e forçar a realidade, forçar a verdade cristã em cima daqueles irmãos. Ele se retira dali, pega aqueles que tinham interesse, pega aqueles que queriam conhecer mais e traz eles junto consigo. Então, isso fica já um aprendizado, um exemplo muito grande. Tá? Não é porque você carrega com você uma verdade que você tem o direito de impor ela às outras pessoas, que você tem o direito de agredir outras pessoas. Tá? Lembrando que o próprio conflito já se torna uma forma de agressão. E isso, nos tempos que a gente vive hoje, é um ensinamento muito importante e que eu vejo que faz muita falta dentro da construção da nossa sociedade. Um tempo onde a gente vive que tudo é tão polarizado, aonde são tantas verdades que são disseminadas e que as pessoas acreditam que porque eu carrego a verdade, eu tenho o direito de agredir, o direito de ofender. Se você não compartilha da mesma verdade que eu possuo, então você não só é diverge da minha opinião, você é o meu inimigo e por isso eu preciso te combater. E muitas vezes até mesmo o combater na questão física, no aspecto físico. Paulo mostra exatamente isso. Cara, a minha verdade ela não te serve? Tudo bem, não tem problema. Eu vou para aqueles que querem a minha verdade, para aqueles que aceitam a minha verdade. Não tem problema, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Entendeu? Então, isso é algo que nos falta muito hoje. É algo que a nossa sociedade precisaria de repensar nas nossas atitudes e ter essa postura de Paulo como referência. Tá? Então, em cima disso, e isso é um aspecto importante, porque essa resistência ela vai aumentando com o passar de tempo, até que chega um determinado momento onde Paulo pega esses discípulos que ele estava ensinando na escola de Tirano e meio que esparrama esses discípulos. Fala, ó, galera, vamos aqui, cada um nessa determinada direção, e vamos levar a palavra de Jesus, vamos levar os ensinamentos de Jesus para outras localidades. E dentre eles vai ter Epáfras. Epáfras vai para a cidade de Colossos e ali ele começa a difundir os ensinamentos cristãos na cidade de Colossos, a ponto, isso de forma tão intensa e eficiente, que eles conseguem fundar uma igreja na cidade de Colossos, a igreja colossense. Tá? A cidade de Colossos ela é uma cidade que está dentro do território asiático, tá? O que hoje seria a Turquia, e ela fica distante ali aproximadamente 160 quilômetros da cidade de Éfeso, do que seria a cidade de Éfeso. Tá? Isso já mostra ali uma certa lógica nessa distribuição dos discípulos e o alcance que cada discípulo tem, lembrando das condições de logística, vamos dizer assim, daquela época. Então seria coerente ali esse percurso, a chegada de Epáfras saindo de Éfeso e chegando até Colossos. Tá? A cidade de Colossos ela tem uma característica que vai influenciar em alguns resultados e em algumas ocorrências que a gente vai ver dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Tá? E a principal dessas características é o quê? A cidade de Colossos ela é uma cidade de característica turística, então ela recebe muitas pessoas de muitas localidades diferentes por conta de todo o aspecto físico, geográfico que a cidade de Colossos tem. Tá? E isso acaba sendo um problema, por quê?
como você recebe pessoas de diversas localidades, você vai receber pessoas de diversas culturas também, né? Você tem povos de todas as tribos dentro dessa cidade. E como acontece em cidades turísticas, muitas dessas pessoas elas vêm, elas gostam do local e elas se estabelecem ali. E ao se estabelecerem, acabam estabelecendo também aquela cultura que elas estão trazendo de uma outra localidade. E isso vai acontecer muito em Colossos. Isso vai influenciar características do comportamento, da administração da igreja colossenses, e a gente vai ver Paulo falando isso na carta aos Colossenses. A gente vai ver o combate que ele faz, a gente vai ver os alertas e as orientações que ele traz justamente a essas contaminações que o cristianismo em Colossos vai sofrendo por conta dessa miscelânea, por conta dessa grande mistura que acaba, essa mistura cultural que acaba acontecendo dentro da cidade de Colossos. Tá? Esse background para a gente entender o contexto da igreja colossense, a sua origem, tá? E o contexto em que ela está inserida, que vai influenciar muito do que acontece, dos comportamentos das pessoas que ali estão. Dentro do contexto da carta, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar alguns pontos importantes e fortes relacionados, por exemplo, ao combate às heresias contra o cristianismo. Tá? Vamos lembrar que dentro do contexto bíblico, heresia é quando você comete uma falta a uma determinada, não dentro do cristianismo a gente não poderia falar regra, né? Mas uma característica, um fundamento, tá? Daquela determinada religião, daquele determinado conceito religioso, tá? Então, por exemplo, você escuta muito o termo heresia quando você está vendo a vida de Jesus e você vê os fariseus irritados com com alguma coisa que Jesus está fazendo. Jesus está curando no Shabat. No Shabat é o dia de descanso, é o dia em que Deus, depois de toda a criação, tirou para descansar, então todo mundo tem que descansar, você não pode fazer nada nesse dia, né? E aí Jesus vai e cura, Jesus vai e permite que os seus discípulos comam, colham durante o Shabat. E aí você vê os fariseus gritando, esbravejando heresia. Por quê? Porque está sendo quebrada aquilo que é uma regra de fundamento da religião judaica. E não tem como. Embora Paulo combata regras e rituais dentro do cristianismo, não quer dizer que o cristianismo não tenha fundamentos, né? Ou seja, ele tem pilares que caracterizam o cristianismo e que organizam ele. Isso é extremamente importante para que ele não se contamine com outras culturas, tá? Que às vezes podem até ter algum tipo de ensinamento que seja similar, que se aproxime do que Jesus ensinou, mas que não necessariamente são o próprio cristianismo. Tá? Então, quando na carta a gente vê esse tom de combate às heresias contra o cristianismo, é o combate que Paulo faz a ensinamentos, a posturas, comportamentos, hábitos e pessoas que estão trabalhando, mas que não estão em conformidade com o fundamento cristão. Tá? E aí, dentro disso, o que a gente vai encontrar? Por exemplo, a redução da divindade, a redução da divindade. Oh, meu Deus! A redução da divindade de Jesus, tá? Vamos entender o que é isso daqui. A Bíblia nos apresenta, logo lá no começo da história de Jesus, que Jesus é filho de Deus. Você vai citar, mas eu também sou filho de Deus. Ok, só que ele é filho direto de Deus, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que Jesus, segundo o conceito que está apresentado na Bíblia, porque quando ele é apresentado, primeiramente, ele é chamado de Emmanuel. Emmanuel significa Deus convosco, ou seja, ele é a materialização do próprio Deus. Existe uma diferença. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma unidade divina junto conosco, tá? Mas Jesus, ele era o próprio Deus entre os homens. E por isso que existe essa diferença entre aquilo que você possui de divindade e aquilo que ele possui de divindade.
porque ele era o próprio Deus, tá? Na forma de homem, sim. Vivendo entre os homens, sim. Respeitando as limitações dos homens, sim, mas ele era o próprio Deus. E o que que acontece? Ali em Colossos, por conta dessa característica de várias culturas, dessa miscelânea cultural que ocorria ali, o cristianismo da igreja de Colossos ele estava sendo contaminado com outras culturas. E dentre elas, algumas culturas, vamos dizer assim, de característica evolucionista, que tiravam de Jesus essa divindade, esse teor divino que Jesus possuía, colocando, vamos entender assim, Jesus como apenas um espírito extremamente evoluído e que veio e que deixou ali a sua orientação, tá? Eu particularmente, eu acredito na teoria da evolução, tá? Eu acredito, acho que ela é coerente, ela me agrada para termos da construção do mundo e da sociedade, mas eu não ignoro a característica divina que existe dentro disso. E eu sei que tudo isso não se aplica a Jesus. Jesus não é um indivíduo que veio evoluindo, ele é da origem do próprio Deus, ele é a manifestação do próprio Deus. Então esse processo, ele se aplica a nós, homens, pecadores e mortais, mas não a Jesus dentro da sua divindade, tá? Então, ao longo do tempo, houve muita contaminação de muitos mestres colossenses que acabavam se envolvendo com a igreja de Colossos e que pregavam esse entendimento, tá? E isso é algo muito preocupante. Por quê? Porque a gente, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, a partir do momento que você coloca Jesus como a tua referência, perder em Jesus essa característica da divindade é algo que pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque você começa a olhar para Jesus como mais um homem sobre a terra, te faz perder uma âncora muito importante, te faz perder uma referência muito importante, te faz perder suporte, te faz perder proteção, tá? Te faz perder aquela referência de para quem você vai pedir socorro quando as coisas estiverem ferradas, quando as coisas estiverem difíceis. Você precisa de alguém que tenha todo o poder, você precisa de alguém que seja o próprio exemplo é a própria manifestação da sabedoria. E quando você tira a divindade de Jesus, você acaba perdendo um pouco disso. Eu fiz uma reflexão com relação a isso há um tempo atrás, com algumas pessoas do meu círculo, sobre, por exemplo, o Jesus que é representado dentro da série The Chosen. Né? Por quê? Eu vi um comentário, eu estava vendo alguns conteúdos, e eu vi um comentário que dizia assim, que era uma mulher que tinha comentado que o marido dela tinha começado a assistir a série porque aquele Jesus da série The Chosen, ele era um Jesus mais humano. E aí eu olhei, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a refletir, falei, cara, como assim um Jesus mais humano, né? E aí foi aonde eu cheguei a essa conclusão, de que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Jesus se fez homem, tá? Como a gente falou, ele fez homem, ele era um homem aqui na Terra, ele viveu, ele aceitou viver em todas as condições que os homens viviam, com todas as limitações que os homens viviam, mas isso não fazia com que ele deixasse de ser Deus. Ele escolheu não usar da sua divindade, não usar, aqui entre aspas muito grandes, né, os seus poderes divinos, tá? Como homem. No entanto, ele continua sendo ainda a manifestação de Deus, ele continua sendo o próprio Deus. E aí é como eu falei, a gente não pode perder essa referência, porque isso nos conforta, isso nos dá segurança, porque eu posso recorrer a alguém que tenha a capacidade de resolver qualquer problema. Tá? E eu falo isso por experiência própria. Eu passei por circunstâncias na minha vida aonde foi mostrado para mim que existem problemas e eu achava que eu podia resolver qualquer problema e eu vi que existem problemas que eu não posso resolver. E uma das coisas, das coisas mais confortantes que eu pude viver naquele momento de uma dor tão grande foi saber que eu acreditava em alguém que ia me ajudar, que ia me dar suporte quando eu não resolvesse, porque ele pode resolver qualquer problema.
Tá? Então, Paulo vai combater isso para que a gente não perca a fé em Jesus, porque se a gente olhar para Jesus simplesmente como um ser evoluído, a gente vai perder a fé dele em algum momento, porque todo ser evoluído, ele evolui até um ponto. Ele tem uma limitação na evolução dele, que é o ponto até onde ele conseguiu evoluir. E essa limitação não se aplica a Jesus, porque ele é o próprio Deus. Tá? Então, por isso que Paulo combate essa redução da divindade de Jesus. Outra característica que Paulo vai combater e orientar, né? Vamos lembrar, eu falo Paulo combate, mas é na questão dele se opor a esse entendimento, mas ele faz isso sempre com amor, sempre com orientação, e a gente vê isso na estrutura das cartas dele. Tá? Mas outro ponto que Paulo vai combater são filosofias, né, que estão aparecendo muito contaminadas por essas outras culturas, como principalmente com a cultura grega, que é muito forte nessa época, e que acabam contaminando os ensinamentos cristãos também, tá? Então você acaba tendo ali algumas orientações que eram cultuadas e praticadas em outras religiões, que eram disseminadas em outras culturas, e o pessoal começa a querer associar isso com os ensinamentos de Jesus. E aí Paulo vai lá e fala assim, gente, ó, esquece isso, cristianismo é isso daqui, ó. Cristianismo é amor ao próximo, cristianismo é ter Jesus e Deus sobre todas as coisas. Cristianismo é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sempre puxando de volta essa referência, tá? Isso é algo muito importante. Por quê? Mais uma vez, a gente não pode perder Jesus como referência. E quando a gente faz isso e deixa se contaminar por essas outras filosofias, a gente começa a criar ídolos, tá? Que não merecem essa idolatria. E a gente vai ver Paulo falando sobre isso daqui a pouco, dentro dessa carta também. Mais uma vez, Paulo vai combater as regras e ritos religiosos dentro da construção da igreja cristã, dentro da construção da igreja colossense, tá? Dentro da comunidade colossense existia uma comunidade judaica, então existiam judeus ali, tá? Como eu falei, uma miscelânea cultural, você tem várias culturas ali, tá? E você vai ter também a cultura judaica. E aí você tem aqueles judeus que têm conhecimento da lei, das regras judaicas, que vão querer impor. Você tem Desculpa, gente. Você tem dentro da comunidade colossense uma comunidade judaica também, que conhecedora, tendo domínio das regras, dos fundamentos judaicos, vai querer assimilar e até mesmo impor essas regras dentro da construção do cristianismo ali em Colossos, dentro da construção da igreja colossense. Então vamos começar a querer falar que você precisa respeitar o Shabat, que você pode comer aquilo e não pode comer aquilo outro, que você pode tocar nisso e não pode tocar naquilo outro, que a circuncisão ela é necessária, e um conjunto de regras que não necessariamente vão trabalhar para a construção do eu interior, vão trabalhar para a limitação das características inferiores que você possui, que os indivíduos possui. E a gente já viu isso anteriormente, que se a regra não me ajuda a me tornar uma pessoa melhor, essa regra de nada ela me vale, ela só está gastando a minha energia, ela só está gastando o meu tempo, e gastando a minha energia, ela me indispõe aquilo que eu realmente preciso fazer, ela me tira, me suga a energia da transformação real que eu preciso fazer. A gente precisa tomar muito cuidado com essas regras, a gente vai ter sempre Paulo combatendo isso. Paulo, como eu disse, é um combatente ferrenho a ritos e regras religiosas, ok? Vamos lembrar, porque isso me recorda alguns comportamentos que eu vejo hoje, por exemplo, de pessoas que combatem outras pessoas por terem uma imagem em casa, por terem algum ritual, por adorarem algum santo, né? Gente, mais uma vez, Paulo não era extremista, a gente não pode ser extremista. Vamos ter Paulo como exemplo, tá? Você ter uma imagem na sua casa, do qual ela simboliza alguma coisa para você, isso não é o problema. O problema é você colocar essa imagem acima de tudo. Você ter um santo do qual você é devoto, isso não é um problema. Tá? O problema é quando você
coloca esse santo acima de tudo. Então, a referência é sempre o quê? A divindade de Jesus. Ele é o patamar. Vitor, eu gosto muito de Francisco de Assis. Legal, Francisco de Assis tem um posicionamento cristão e te ensina vários valores e várias virtudes cristãs. Quando você se aproxima de Francisco de Assis, dentro desses valores e dessas virtudes, você está se aproximando do próprio Cristo. Tá? Então, dentro desse aspecto, sim, isso é muito bom. Quando você coloca Francisco de Assis como a referência maior daquilo que tem que ser seguido, opa, aí a gente perde aquele patamar de Cristo, de referência de Cristo, como sendo o nosso protetor, como sendo a referência daquele que pode resolver qualquer problema, incluindo os problemas que nós não conseguimos resolver, tá? Então, a minha visão, essa é a grande questão, tá? Não vamos virar combatentes de uma verdade que fere, tá? Se você não concorda com a questão de que ó, não tem que ter imagem em casa, não tem que ter devoção ou afinidade a nenhum tipo de santo, ok, não quer dizer que você precisa agredir, desrespeitar, impor esse seu entendimento a outra pessoa que tem isso, tá? Isso é uma construção muito particular, muito individual, ok? E aquilo que a gente sempre fala. Por exemplo, hoje você tem a questão da PNL, né? A programação neurolinguística. Isso é uma verdade, isso fala sobre o funcionamento do seu cérebro, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma imagem em casa e não é que ela idolatra aquela imagem, mas aquela imagem ela acaba sendo um gatilho para que aquela pessoa se conecte, para que aquela pessoa tenha, por exemplo, um momento para que ela pare a tua realidade, para que ela pare a vida corriqueira, rotineira que ela está vivendo e busque, por exemplo, uma conexão com Jesus, busque uma conexão com Deus. Então ela vai sentar, ela vai orar, na oração ela vai se reestabelecer, ela vai se carregar das suas energias, ela vai se carregar de esperança, tá? Então, assim, qual é o mal que existe dentro disso? Nenhum, tá? Agora, nossa, a criança derrubou a imagem de Nossa Senhora que eu tenho aqui, quebrou, e aí eu vou bater nela porque ela ofendeu a imagem. Eu vou dizer para a criança que Nossa Senhora vai impor algum castigo. Não, são esses pontos que a gente precisa de tomar cuidado. Tá? Mas lembra sempre, se você não concorda, tudo bem. O importante é o que você faz com o seu sentimento. O importante são os mecanismos e as ferramentas que você usa para transformar o seu sentimento. Isso é o que realmente vale. Isso é o que Jesus espera de nós, tá? Um outro ponto, dando continuidade às informações e os detalhes da carta de Paulo, é que ele vai combater o quê? Falsos mestres que estão aparecendo ali na igreja colossense. Tá? Então, na igreja colossense, você vai ter algumas pessoas que vão começar a se quererem se posicionar como líderes, né? Como em posições de liderança da comunidade cristã em Colossos, e vão trazer algumas das suas características, vão trazer regras e vão trazer muito também do seu orgulho, da sua vaidade. Vão se colocar como sendo a referência maior a serem seguidos, se colocando acima, não de Jesus, mas acima, por exemplo, dos apóstolos. E aqui existe um ensinamento muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Dentro do estudo bíblico, a gente vai encontrar uma característica bem interessante, que é o seguinte: lá no Antigo Testamento, você tem os profetas. Tá? O que são e qual é a função do profeta? O profeta é o indivíduo escolhido por Deus que manifesta a voz e a vontade de Deus para o povo. Tá? Por exemplo, na mesma época, você tem os sacerdotes. O que são os sacerdotes? Justamente o contrário. Os sacerdotes são aqueles que são escolhidos pelo povo e que levam a voz do povo para Deus. O profeta é escolhido por Deus e leva a voz de Deus para o povo. Entendeu essa diferença? O profeta tem comunicação direta com Deus e ele escuta a voz de Deus para avisar, alertar, orientar o povo sobre aquilo que Deus quer fazer. O sacerdote, ele não tem essa comunicação, ele não tem essa ligação. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque existe um padrão dentro da Bíblia, tá? No Antigo Testamento, que é o seguinte: Deus levanta um profeta quando existe um problema. Então, quando existe um problema que está atrapalhando a obra de Deus,
que está trabalhando aquilo que Deus tem para o seu povo, que está trabalhando aquilo que Deus pretende construir, ele levanta um profeta, ele traz as orientações para esse profeta, para que esse profeta oriente, se posicione mediante essa população, para que a população como um todo, para que aquele povo como um todo se reposicione e pegue de novo os trilhos divinos, ou seja, pega de novo o caminho que vai seguir e conduzir aquilo que é o propósito de Deus. Isso no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, a gente não tem mais profetas, tá? João Batista foi o último profeta que a gente tem, e a partir dele a gente não tem mais profetas, mas a gente vai ter o quê? Os discípulos. O que são os discípulos? São aqueles que foram escolhidos por Jesus para aprenderem e repassarem, disseminarem os seus ensinamentos. E aí a gente vai perceber o quê? Conforme vai passando o tempo, e isso é natural, porque isso é da característica humana, a gente vai se desviando do caminho. Então Jesus vem e estabelece qual é o caminho que a gente tem que seguir. A gente começa a andar nesse caminho, e de repente a gente olha e fala, oh, um passarinho, e pega o caminho errado, faz uma curva à direita ali, meio torta, que nos tira do caminho. Quando isso acontece com a comunidade cristã, quando isso acontece com os seguidores de Cristo, o que ele faz? Ele levanta um apóstolo. E isso é manifestado como? Através das cartas. Então, todas as cartas que a gente vai ver que os apóstolos escreveram, você vai ver sempre isso. Elas são cartas de orientação à comunidade cristã. Elas são cartas de orientação às igrejas cristãs sobre o posicionamento daquelas igrejas, sobre a condução, a administração, sobre os fundamentos cristãos para aquela determinada comunidade. E isso é muito interessante, porque quando você olha hoje a forma como uma comunidade cristã se organiza e as dificuldades que ela enfrenta são as mesmas dificuldades que a gente vai encontrar lá atrás, 2000 anos atrás, né? Então, quando você entra dentro de uma casa religiosa, e isso sim, não interessa se você está falando de evangélico, se você está falando do católico, do espírita, quando você entra em qualquer casa religiosa, você vai encontrar várias das características que a gente está falando aqui dentro da carta de Paulo aos Filipenses, Colossenses, a Éfesos, né? Por quê? Porque vamos lembrar que toda religião ela é formada por homens e ela acaba sendo contaminada pelo homem, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelo seu interesse próprio, né? Pelo seu apego e prazer aos bens e às necessidades materiais, ok? Então, e aí voltando à origem, né? Voltando ao ponto de tudo isso, o que acontece? Você tem em Colossos esses mestres que começam a querer se posicionar e ter um destaque maior do que o dos próprios apóstolos, mas que não conseguem ter isso, uma, porque não foram escolhidos por Jesus para cumprirem com esse papel, e porque, dentro da tua vivência, não compartilham totalmente dos ensinamentos cristãos. Então, Paulo combate isso, por quê? Porque essas pessoas estão se posicionando e estão desvirtuando o cristianismo de verdade que Jesus propõe, que o próprio Paulo ensina. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque isso muitas das vezes acontece conosco quando nos envolvemos com alguns mestres, quando encontramos algumas pessoas que vão nos orientar, quando chegamos a determinadas casas religiosas. Aqui, Paulo estabelece algo muito importante: filtro. Como que eu sei se a orientação que eu estou recebendo é correta? Como que eu sei se o mestre que eu estou tendo como orientador está me orientando de forma correta? Filtro. Qual que é o filtro? Jesus. Se o que ele ensina, propõe e me cobra é condizente com o que Jesus ensina, propõe e cobra, está correto. Mas se em algum momento isso foge a essas premissas, se em algum momento ele se coloca de alguma forma à frente do próprio Jesus, opa, acende um sinal de alerta aí, porque alguma coisa de errado tem. Então, Paulo vai fazer esse combate aqui na carta de Colossos, tá? Esse posicionamento desses mestres, como ele é um posicionamento contaminado, ele vai contaminar automaticamente a construção da sociedade, da comunidade cristã, com outras culturas, que Paulo também vai combater isso, tá?
Paulo também vai fazer um combate sobre a idolatria de santos e espíritos, tá? E ali é colocado exatamente esse termo, santos e espíritos. Mas vamos entender o seguinte, o que que Paulo está querendo dizer com isso, tá? Ele não está querendo dizer que você não deve ter um santo como uma referência, que a gente comentou agora há pouco. Por exemplo, eu tenho como referência Francisco de Assis, gosto muito, me espelho muito, tenho como uma referência de comportamento. Não é disso que ele está falando. Ele não está criticando o fato de você ter uma imagem de Santo Antônio na sua casa, de você ter um quadro de Santa Luzia. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que a gente precisa tomar cuidado, primeiro, para não subverter aquela relação de prioridades, que Jesus é a prioridade, tá? E ele está falando que a gente precisa tomar cuidado com a comunicação com os santos e espíritos. É isso que ele está falando, tá? Que tem um trecho na história de Paulo, não está aqui em Colossenses, mas ele fala o seguinte, ele fala que espíritos há de todos os tipos e em todos os locais. Tá? E o que acontece? Vamos entender um contexto aqui. Colossos é uma cidade turística com uma diversidade cultural muito grande. Dentro dessa diversidade cultural existe uma diversidade religiosa também. E, obviamente, ali já existiam religiões que trabalhavam com manifestações espirituais. Tá? E vamos já estabelecer um ponto aqui. Quando falamos de manifestações espirituais, não estamos falando de nenhuma religião que trabalhe com isso especificamente. Então, a gente não está falando do espiritismo, a gente não está falando do Umbanda, do Candomblé, daquela igreja evangélica que tem aquele momento que fala sobre possessão, coisa. Não estamos sendo específicos, tá? Existe um mundo espiritual. A Bíblia nunca negou isso. A gente precisa entender que quando a Bíblia não fala especificamente do mundo espiritual, é porque a Bíblia tem um foco muito grande, a Bíblia é muito focada, principalmente no Novo Testamento, onde ela é muito focada o quê? No ensinamento de Jesus. Você não precisa ter contato com o Espírito, você não precisa ver visualmente, escutar com a sua audição o seu mentor, tá? Para você seguir uma vida cristã. Esse é um ponto, tá? Mas o mundo espiritual ele existe, ele nos rodeia e nos influencia. E quando ele se manifesta, a gente precisa o quê? Filtro, filtro. Falo isso com a experiência de quem cresceu dentro de uma casa religiosa, onde manifestações espirituais eram muito comuns, e por várias vezes nessas manifestações a gente recebia a orientação de que, olha, cuidado com quem vem aqui para orientar vocês. Por quê? Porque a pessoa que está sendo a voz, a pronúncia dessa manifestação, ela está sendo só um alto-falante, né? Mas e quem está falando realmente? Quem está orientando realmente? É alguém que tem a condição necessária para te orientar? Tá entendendo? Então, assim, não é porque é uma manifestação espiritual que a gente tem que estabelecer aquilo como uma verdade e aplicar aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo apresentado. A gente precisa o quê? Filtro. Qual que é o filtro? Jesus. Eu recebi uma orientação espiritual. Ok, essa orientação espiritual ela é condizente com os fundamentos cristãos? Ela é condizente com aquilo que eu entendo que Jesus gostaria que eu fizesse? Ok, passou no filtro, é uma orientação legal, eu vou trazer ela e aplicar ela à minha vida. Ó, não, não é uma orientação legal, não sei, cara, acho que isso aqui não entra nos fundamentos cristãos. Descarta isso. Se for algo importante, isso vai voltar, vai ser chamado a sua atenção de alguma outra forma, tá? Mas descarta isso. Então isso acontecia muito na igreja colossense. Como tinha essa diversidade cultural muito grande, você tinha muita manifestação espiritual que era ressaltada por mestres, tá? E que acabavam tendo prioridade e confundindo o posicionamento desses cristãos, tá? Contaminando até mesmo com regras e rituais que não tinham fundamentos cristãos, que não eram necessariamente aquilo que Jesus ensina na sua história, no seu posicionamento. Tá? Então, é sobre esse ponto, isso é um ponto muito importante que Paulo vai trazer. Tá? Um outro ponto que Paulo combate é o ascetismo, ou peraí, desculpa, ascetismo, é isso mesmo, ascetismo. O que é o ascetismo?
é uma prática de subjugação, uma prática de aflição do próprio corpo, tá? Isso pode ser através como que eu posso dizer? De você machucar o próprio corpo, mas pode ser através da imposição de outras aflições, como, por exemplo, a ausência da alimentação, de água, ou seja, qualquer tipo de ação que venha infligir algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento ao próprio corpo, ok? E aí Paulo vai combater isso, porque isso não necessariamente te conecta a Deus. Isso não é uma oposição de Paulo ao jejum, por exemplo, que é feito, que é citado na Bíblia, que é feito por Jesus e que até mesmo de uma forma implícita é orientado por Jesus que seja feito. Por quê? Porque o jejum ele é algo consciente. Ele é uma decisão que você toma, tá? E ele não deve ser feito em busca do sofrimento. Ok? O próprio Jesus fala que aquele indivíduo que faz o jejum para ficar com o rosto cadavérico e mostrar para as pessoas o desapego dele, ele já está recebendo o mérito dele dentro daquele reconhecimento. O jejum, o ponto que há sobre o jejum é o quê? É como se fosse um processo meio que de purificação, um processo de limpeza energética, vamos dizer assim, tá? Para que você consiga se desvencilhar de algumas coisas que às vezes estão sendo resultado da sua alimentação, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Já tentou suspender da sua vida o açúcar, por exemplo? Existem vários estudos hoje que mostram os processos inflamatórios que são causados pelo açúcar. Aí muitas das vezes você está com dor de cabeça, você está com várias dores no corpo, você está com indisposição, e tudo isso é resultado de um processo inflamatório que está sendo causado pelo açúcar. Você suspende o açúcar e você tem um bem-estar maior. Tá? Então, assim, a ideia do jejum é você suspender de forma consciente, não procurando o martírio próprio, a aflição própria, para que você se sinta melhor e consiga buscar uma conexão melhor com Jesus, consiga ter uma convivência melhor. Tá? Nesse caso do ascetismo, eles buscam a aflição, porque para eles a aflição é o que conectará eles com Jesus, é o que conectará eles com Deus. Não é isso. Tá? Seria mais ou menos aquele entendimento de que se Jesus foi para a cruz, eu também tenho que sofrer no corpo para poder me conectar com Jesus. E não é isso. Existe uma outra explicação, um outro entendimento que a gente pode estudar depois sobre por que Jesus aceitou morrer na cruz. Existe um entendimento teológico que explica isso. Tá? Mas não é isso o que o ascetismo propõe. Então, Paulo vai combater isso também. Não existe não é necessário o sofrimento da carne, tá? Para que você siga Jesus. O sofrimento que é necessário é o sofrimento do teu sentimento. É você, como ele mesmo vai falar aqui em Colossenses, é você mortificar, tá? Todos esses sentimentos impuros que não te tornam uma pessoa melhor, que fazem com que você seja um peso para aquele que convive com você. Tá? E Paulo, seguindo aqui as orientações, Paulo, dentro tudo isso que a gente falou nos últimos minutos aqui, é o combate de Paulo às heresias para os ensinamentos e fundamentos cristãos. Tá? Então você vai vendo que a contaminação ela acontece de diversos pontos, de diversas direções dentro da comunidade. Tá? E ele vai combater, a gente já comentou sobre isso, os ensinamentos de outras religiões dentro do cristianismo, dentro da igreja colossense. Então você tinha pessoas que ensinavam fundamentos judaicos dentro da igreja cristã, fundamentos gnósticos, fundamentos gregos. E aí Paulo fala, cuidado, não contamina, não perde a referência, porque às vezes você está se sacrificando, às vezes você está seguindo referências que não tem relação com o que Jesus ensinou, e você não vai conseguir chegar onde Jesus prometeu, porque você está seguindo a referência, a regra errada. Tá? Um outro ponto importante que você vai encontrar dentro da carta de Paulo aos Colossenses, a partir do terceiro capítulo, é a exortação de Jesus como Deus, como a manifestação de Deus entre os homens, como o Salvador, com a sua divindade, e como que Jesus
é a referência que a gente precisa ter, que a gente precisa seguir, né? Tanto aqui em Colossos, Paulo apresenta um termo que vai ser muito difundido depois, principalmente dentro da Igreja Católica, que é que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo e Jesus é a cabeça desse corpo. E aqui existe um entendimento que a gente precisa ter, tá? Porque vamos pensar o seguinte: você imagina o seu corpo. Tá? O seu corpo está aí todo estruturado, todo funcional, né? Todos os membros funcionam de maneira correta, cada um com a sua característica e com a sua finalidade, ok? Mas pensa o seguinte: o que é que acontece se eu cortar a sua cabeça? O corpo morre. Acabou o corpo. O que é que acontece se eu tirar a comunicação que existe entre o seu corpo e a sua cabeça? Acabou o corpo. Tá? Tanto você pega, por exemplo, uma pessoa que é tetraplégica, ou seja, aquela pessoa que perde os movimentos do pescoço para baixo. Essa pessoa ela perdeu essa comunicação. A cabeça continua viva, a cabeça continua funcional, mas o corpo ele perde totalmente a funcionalidade dele. Então, Paulo ele faz essa analogia de que a igreja cristã, ela não é nada se ela não se comunicar com Jesus. Ela não é nada se ela não viver dentro do fundamento cristão, tá? E a referência disso não pode ser outra coisa senão o próprio Cristo, tá? Então, e aí, mais uma vez, ele ressalta essa posição superior que Jesus precisa de ter para quem quer ser cristão, para quem quer viver uma vida cristã, uma vida dentro dos fundamentos cristãos. Tá? Então você precisa ter Cristo como referência, você precisa seguir os fundamentos cristãos, você precisa estar em comunhão, em comunicação constante com Cristo. Tá? Se eu for aí e cortar a comunicação do teu corpo todo, com a tua cabeça numa região adequada por alguns minutos, você vai parar de respirar, seu coração vai parar de bater e você vai morrer. E isso é a mesma coisa, dependendo da forma como a gente perde a comunicação com Deus, a nossa vida está completamente condenada. A gente corre riscos muito grandes. Mas quando a gente mantém essa comunicação, quando a gente mantém esse vínculo com Jesus, tudo que é necessário para nós é mantido, né? E conforme você vai aprofundando nessa analogia, ela fica cada vez mais interessante, porque, por exemplo, o seu corpo, ele não está, por estar em comunicação com a sua cabeça, ele não está livre de aflição, ele não está livre de você, por exemplo, chutar o pé da mesa com o seu dedinho, por exemplo. Sabe? Você não está livre de bater o dedinho do seu pé no pé da mesa, por exemplo, e quebrar o seu dedinho. Mas você vai ter suporte, o seu corpo tá controlado pela tua cabeça, controlado pelo teu cérebro, ele vai se reestruturar, ele vai se reorganizar, ele vai tentar se curar. Mesmo que fiquem sequelas, ele vai ter esse processo. Mesma coisa somos nós quando estamos em comunicação com Jesus. A gente não está livre das aflições, mas nós sabemos que em Jesus, nós sabemos que tendo contato, relação íntima com Jesus, nós teremos suporte, nós teremos sustentação. Né? Esses dias eu estava vendo vi uma frase muito interessante, que eu até fiz uma postagem sobre isso, que é: eu sei que hoje Jesus me protegeu, ou me livrou, ou me sustentou, porque é isso que acontece. Ou você é protegido, ou você tem o livramento, ou você é protegido de algo mal que ia te acontecer, ou você tem o livramento, ou seja, o impedimento de algo mal que ia te acontecer, mas quando acontece, você tem sustentação, você tem energia para conseguir se reposicionar e passar por aquela dificuldade. Então, até nesse ponto extremamente espiritual, vamos dizer assim, a analogia de Paulo é extremamente eficiente, tá? Então, Paulo vai trazer todas essas colocações, tá, que vão exaltar Jesus como sendo a referência única e principal do cristianismo, tá bom? Um outro ponto importante na carta, Paulo reconhece a posição de Epáfras, tá? Então a gente falou lá no começo
Epáfras foi aluno de Paulo, tá? E dentro daquela distribuição que Paulo faz aos seus discípulos, Epáfras sai de Éfeso e vai para Colossos, e ali ele começa a ministrar e ensinar os fundamentos cristãos e cria a igreja cristã. E aí existe uma passagem onde Paulo deixa claro essa posição de Epáfras e como ele é essa peça-chave da comunidade cristã na cidade de Colossos. No capítulo 1 da carta, no versículo 5 ao 8, ele vai falar assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como apresentastes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, ou seja, ele está ali reconhecendo o que é a comunidade cristã em Colossos e o papel fundamental que Epáfras teve para a construção e tem para a orientação dessa comunidade. Tá? E aí está esse reconhecimento da posição de Epáfras. Tá? Outra característica, ele vai trazer orientações dentro da carta sobre a busca pela relação com Deus através de Jesus, tá? Peraí, gente. Tá, entendi. Eu tenho minhas referências aqui que eu preciso ir organizando as ideias, tá? Então, voltando, assim, você vai ter orientações de Paulo sobre a manutenção e a busca pela intimidade com Deus através de Jesus. E ele mesmo faz isso nas orações que ele coloca, na forma como ele escreve a carta e nas orações que ele diz fazer para cada uma das comunidades com que ele mantém contato, tá? E aí dentro da carta a gente vai ter ali versículos que você percebe muito bem essa característica de Paulo nas cartas que ele escreve. A gente vai ter alguns versículos que são destinados como um alerta àquele posicionamento dos falsos mestres que acabam contaminando a comunidade e desvirtuando os fundamentos cristãos. Né? Então, ali no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, a gente vai ter uma frase, uma colocação interessante dele, que fala assim: tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, Jesus, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita pela mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo. Então, olha só que interessante. Ele traz essa mensagem de alerta para que a gente tome cuidado com aqueles que a gente escolhe como os nossos mestres, como os nossos orientadores. É fundamental que a gente tenha mestres, é fundamental que a gente tenha orientadores, é fundamental que a gente tenha pessoas que nos ajudem no entendimento da palavra, no entendimento dos fundamentos cristãos, no entendimento dos ensinamentos. Né? Isso é extremamente necessário. O nosso conhecimento, na verdade, a nossa percepção, ela é extremamente limitada ao nosso nível de conhecimento. Então, se você está começando, por exemplo, a ter essa relação agora, você vai ter dificuldade. Lembra que eu falei em aulas passadas? Estudar a Bíblia no início é algo complexo, é algo que dá trabalho, porque você lê e não entende, porque te falta base, te falta conhecimento. Mas se você persevera naquilo, fica mais fácil. O entendimento, ele flui com o passar do tempo. E se você tem um orientador, isso fica muito melhor, porque esse orientador, ele vai te explicar, ele vai te esclarecer, ele vai te iluminar o entendimento. E com o passar do tempo, você consegue ter uma clareza maior, você consegue ter uma percepção maior. O problema é quando esse orientador, ele te ensina caminhos errados. E não por querer, por intenção, mas às vezes porque também lhe falta
conhecimento. Então, por isso, eu volto à questão do filtro. Jesus é o filtro. O que o meu orientador está propondo está me conectando mais com Jesus, está aumentando a minha intimidade com Jesus, está fazendo com que eu tenha um posicionamento cristão melhor, mais saudável, é condizente com os fundamentos que Jesus traz para a construção da comunidade cristã. Esse orientador, como que ele lida com o orgulho e com a vaidade dele? Porque sempre que eu identificar naquele orientador orgulho e vaidade, você pode se preparar, porque ele vai se colocar acima da posição do próprio Jesus. E aí, ele já não serve mais como orientador. Tá? Não quer dizer que ele não tenha nada de bom para te oferecer. Quer dizer que depende muito do teu posicionamento. É você olhar, tá? E falar assim, ó, esse indivíduo me ajuda nesse ponto. Mas nesse ele já não consegue porque a vaidade e o orgulho impede ele de ir além disso. Então eu pego aquilo que ele tem de bom, me ensino, mas eu sei qual é o limite da referência que ele vai me trazer. Eu sei que tem coisas que ele vai me ensinar que eu não devo aplicar ao meu dia a dia, que eu não devo aplicar à minha vida, que eu não devo ter aquilo como ensinamento. Tá? E aí ele usa justamente isso, mais uma vez, para ressaltar, tá? Para exaltar a condição de Jesus, tá? E aí fica, Jesus é esse filtro, então, por conta disso, ok? E que, acima de tudo, tudo o que a gente faz e o que a gente busca é para essa comunicação e comunhão com Jesus, independente de qualquer regra que um mestre, um orientador venha a nos impor. E aí ele vai fazer até a menção a regras e ritos, como, por exemplo, naquele contexto da época que era muito difundido, a questão da circuncisão. Né? E aqui é um negócio interessante, porque a circuncisão ele é um processo da carne. Né? Literalmente, você tira um pedaço de carne do indivíduo, como se isso fosse algo fundamental para a sua comunhão com Deus. E ele fala que você já foi circuncidado por Cristo. E o que é essa circuncisão? Não é você tirar um pedaço da tua carne, mas você tirar um pedaço do teu espírito. Qual pedaço é esse? É aquele pedaço podre, é aquele pedaço escuro. São os sentimentos que te rebaixam, são sentimentos que te deixam ser um ser inferior e que não te permitem amar ao próximo, conviver com o próximo, fazer o bem ao próximo. Tá? Então tudo está dentro da referência ao quê? Daquilo que Jesus ensinou, dos fundamentos cristãos. O orientador ele bate com esses fundamentos, ok, a gente segue cada vez dando mais liberdade para ele nos orientar. E os ensinamentos dele não batem com os fundamentos cristãos, começa a limitar o que ele pode e o que ele não pode te ensinar. Tá? Paulo vai trazer também aqui um versículo alertando, como a gente já viu, sobre regras e ritos, algo que a gente já viu que Paulo é muito forte, um combatente muito forte com relação a isso, tá? E aí ele coloca no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, ele coloca assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. Segundo os mandamentos e doutrinas dos homens, que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina ao corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, eu tenho um conjunto de ritos e regras. Esse conjunto de ritos e regras me ajuda a transformar o meu sentimento e me tornar uma pessoa melhor. Estou em conformidade com fundamentos cristãos e me aproximam da comunhão com Cristo, da relação e intimidade com Cristo, com Deus. Ok, mas quando esses rituais eles se limitam apenas à carne, se limitam apenas a uma limitação física, a uma imposição até mesmo intelectual, mas não nos levam a essa comunhão, a essa purificação, a essa transformação interior, de nada isso vale. Né? Jesus mesmo nos orientou
que aquilo que é do homem vai ficar com o homem, aquilo que é da terra vai ficar com a terra, que a gente tem que procurar construir coisas que a terra não vai destruir, que a ferrugem não vai corroer, que a traça não vai comer. Ou seja, se as tuas regras ficam no físico, elas não passam do físico e não tem importância para Deus. Mas se as suas regras, elas são fortes o suficiente para transformar o teu espírito, para transformar o teu sentimento, isso é o que agrada a Deus, isso é o que você vai carregar, isso é o que é de real importância. Né? Nesse ponto, a gente vai lembrar que Jesus ensina que a gente tem que ter primeiro aquilo que é do reino e todo o resto nos será acrescentado. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia é justamente o contrário, é a gente dar prioridade para aquilo que é a necessidade material, esquecer das coisas do reino, esquecer dos ensinamentos de Jesus. E aí a gente passa o tempo todo se contaminando com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso interesse. A gente passa o tempo todo se distraindo com os interesses materiais e esquece da transformação real que a gente precisa. E muitas das vezes a gente cria uma série de regras para nos iludir, regras que nos distraem de que a gente está procurando uma purificação, que a gente está procurando uma melhoria, mas que na verdade isso não está acontecendo. Né? Muitas das vezes a gente perde horas e horas estudando, aumentando o nosso conhecimento, alegando que isso está nos tornando pessoas melhores, mas na primeira oportunidade a gente maltrata o irmão que está do lado. Na primeira oportunidade de brigar para impor a nossa verdade, a gente não perde essa oportunidade. Tá? Então, Paulo alerta muito sobre isso. Tá? Cuidado, regras e ritos que não transformam você não têm validade nenhuma. Ok? Ele vai falar em alguns versículos justamente sobre esse ponto, o sacrifício real e a transformação interior. E aí são alguns versículos que eu acho muito interessante da gente mencionar aqui. No capítulo 3, do versículo 3, 5 ao 7, ele vai colocar assim: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando viveis nela. Ou seja, abandona toda essa necessidade que você tem dos desejos carnais. Né? Óbvio, você não faz isso de um dia para o outro, você não faz isso de uma hora para outra, mas é necessário que você tenha uma luta constante para fazer isso, porque é essa luta e esse posicionamento que agrada muito a Deus. Quando você se entrega aos seus desejos, às vontades, e essas vontades que são vontades da terra, vontades carnais, isso acaba incomodando Deus. Isso não quer dizer que Deus vai jogar um raio na sua cabeça. Mas isso quer dizer que às vezes tem muita coisa boa que Deus está programando para você, mas como você, por essas escolhas, não está tendo comunhão com Ele, não está tendo relação com Ele, Ele vai te privar disso, porque você não está preparado. Tem coisas boas que Deus constrói para a tua vida, mas você tem que estar preparado para receber isso, porque senão você vai estragar tudo. Senão isso não vai te fazer bem, isso vai te fazer muito mal. E a gente precisa sempre lembrar que as coisas de Deus, as coisas boas que Deus traz para a gente, elas sempre precisam de uma preparação espiritual, elas sempre precisam de uma transformação do nosso espírito. Então, às vezes, Deus tem um caminho lindo, maravilhoso para você, tá? Isso não é teologia da prosperidade, tá? Isso é apenas algo que é constatado ao longo da história por diversas histórias que a gente pode encontrar. Às vezes Deus tem um caminho lindo e maravilhoso para você, mas esse caminho ele ainda não ocorreu, ele ainda não aconteceu por conta do teu orgulho, por conta da tua vaidade, porque às vezes aquilo que ele vai trazer para você é algo tão grande que o teu orgulho e a tua vaidade vai destruir aquilo e vai te destruir ainda mais. Porque sempre que Deus coloca o propósito dele no nosso caminho, ele te eleva, ele te coloca numa condição superior. Mas se você sobe com o orgulho, você destrói o que ele construiu, você destrói quem está ao redor e o teu tombo é muito maior. Então, Paulo traz exatamente essa mensagem. Você precisa transformar o interior, você precisa mudar realmente. E você só vai mudar se você abandonar o que você conhece, se você abandonar o caminho que você sempre fez, se você mudar as suas
escolhas, tá? É até engraçado, porque a gente tem essa mensagem justamente num domingo de carnaval, onde a maior parte das pessoas estão buscando a bagunça, estão buscando as festas que vão trazer prazeres para a carne, que é algo que as pessoas fizeram, às vezes, ao longo de toda a vida, né? Eu lembro nesse momento de diversos amigos que quando eu era jovem a gente saía para o carnaval e hoje eles continuam fazendo isso, ou seja, não sofreram nenhum tipo de transformação. Isso não é uma crítica necessariamente à festa em si, mas é uma crítica ou um alerta à pessoa que vive a vida e não se transforma, a pessoa que vive a vida e não muda os seus caminhos. Se você vive uma vida e você, até esse determinado momento, você não mudou os seus caminhos em alguns momentos da sua vida, há algo de errado, porque a vida ela é um processo contínuo de transformação. Tá? Então, se você não faz escolhas diferentes do que você fazia há 10, 15, 20 anos atrás, para e pensa, existe algo de errado. Se você não mudou um pensamento, se você não mudou uma referência que você tem, você continua sempre pensando da mesma forma, fica atento, tem algo de errado. Paulo deixa muito claro, é necessário uma transformação, é necessário mudar o caminho, é necessário mudar o interesse, é necessário mudar a busca para que você encontre e tenha uma comunhão com Deus. E lembrando que sempre essa busca é algo dentro dos fundamentos cristãos. Ainda no capítulo 3, no versículo do 8 ao 11, ele coloca assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo em vós. Ou seja, Paulo ele é muito claro com relação a essa transformação e tudo aquilo que você precisa abandonar, que não tem como essa transformação existir se você mantém mesmos hábitos, se você mantém mesmos comportamentos, tá? Então não adianta você ir na palestra, não adianta você ir na missa, não adianta você ir no culto quando você se ira com o irmão, quando você conta, quando você fofoca, quando você perde tempo e energia falando e cuidando da vida dos outros. Né? Eu tenho um mentor que ele traz uma orientação muito legal, que ele fala, vai cuidar da própria vida. E aqui a gente vê exatamente isso. Tá? Vai cuidar da tua vida, cara. Vai cuidar da raiva que você sente. Vai cuidar dessa energia que você derrama em cima dos outros quando as pessoas não fazem, não se comportam da forma como você espera e você acha que é a forma correta, tá? Porque é de se despojando disso, justamente abandonando isso, que a gente vai seguir o caminho de Jesus. E assim, aqui ele traz um ponto que é muito interessante, porque hoje a gente tem muitas discussões sobre, é o evangélico que está certo, é o espírita, é o católico, e aqui ele deixa muito claro, não existe isso. Tá? A igreja de Colossenses, para mim, ela passa essa mensagem, essa diversificação cultural que ela apresenta, ela não está ali à toa, ela está ali justamente para mostrar essa mensagem de que, cara, não interessa qual é a sua origem, não interessa qual que o contexto em que você está, em que você vive, a qual comunidade você pertence. O que interessa são os fundamentos cristãos e como que você está se aproximando disso, como que você está se transformando para ser um cristão, para seguir os ensinamentos de Jesus. Tanto que aqui a gente vê ele falando do judeu, a gente vê ele falando do grego, a gente vê ele falando dos ritos, e que assim, cara, nada disso faz diferença, nada disso tem importância, tá? Ainda um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 3, no versículo 14, ele vai trazer a seguinte mensagem: E, sobre todas essas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, aqui é uma frase muito importante, porque a caridade, ela é a maior virtude do indivíduo que realmente ama.
tá? E ela é não só uma virtude, mas como uma ferramenta fundamental. A caridade é o hábito, ou melhor, a caridade é a capacidade de que eu saia do meu cenário e me coloque no cenário do outro. E de que eu doe para o outro. Mas não doe do que eu tenho, doe também daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não possuo. E a caridade, a gente tem o hábito, né? E muitas vezes a falta de base de pensar ela o quê? Na condição material. Então é eu dando comida para o mendigo que está sentado aqui na porta da minha casa, que vive aqui na esquina da minha casa. E muitas das vezes a caridade maior não é o fato de você ter dado a comida, mas o fato de você ter rompido a tua rotina e ter lembrado daquele indivíduo que tem essa necessidade. Muitas vezes a caridade, ela não está só no prato de comida que você está levando para ele, mas sim no fato de você parar para conversar um pouco com ele e conhecer um pouco da história daquele indivíduo. A caridade, ela se manifesta muito mais no sentimento com que você faz as coisas do que naquilo que necessariamente você está fazendo, tá? E esse é o grande ponto. A transformação que a caridade causa é nessa questão do sentimento, é nessa questão da iluminação que te mostra um cenário novo, um cenário diferente. Por isso que ela não necessariamente precisa ser algo involuntário, ela pode ser algo voluntário. E quando eu digo isso, eu digo assim, cara, eu não sou a pessoa mais sensível do mundo, eu não sou uma pessoa que é o exemplo de caridade, porque eu não consigo ter essa percepção, aquilo que é a necessidade do próximo. Mas aí eu tomo uma decisão, eu vou fazer um trabalho voluntário naquele orfanato que existe dentro da minha cidade. Isso é um ato de caridade. Tá? Mesmo que você não tenha a sensibilidade, você está propondo de se doar para com o outro. E aí existe um negócio que eu aprendi a observar ao longo do tempo, que a caridade nos proporciona, que é o seguinte, essa frase é um pouco pesada, precisa interpretar, mas é assim, ó, a desgraça alheia conforta. A caridade proporciona isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se propõe a fazer caridade, seja com sensibilidade ou seja de uma maneira imposta a você mesmo, tá? Você vai ver o sofrimento alheio. E isso mexe com você. Isso muda a tua percepção do mundo, como ele realmente é, de como o mundo funciona. Uma, porque você está vendo o mundo através da ótica da outra pessoa. Uma, porque você está vendo a aflição daquela outra pessoa. E outra, porque você começa a ver que as suas aflições, elas não são tão grandes. Você começa a ver que as suas necessidades, muitas vezes, elas não são tão prioridades assim. Então, às vezes, você está achando que você está passando por um deserto muito pesado, que você está passando por um momento muito difícil da sua vida, que são muitas provações. E aí você tira uma hora do seu dia para ir num serviço voluntário e você vê aquela outra pessoa que passa por uma aflição muito maior. E aquilo que eu já falei outras vezes e falo, nesse momento Jesus ele se apresenta para você e ele, por exemplo, começa a te tirar o direito de reclamar, porque você olha e fala assim: eu trocaria o meu problema com os problemas daquela pessoa? Eu não, mas aquela pessoa trocaria os delas com o meu. Tá? Aquela pessoa abriria a mão dos problemas que ela precisa enfrentar para enfrentar os meus problemas, porque da ótica dela, os meus problemas são mais leves, mais brandos, mais simples do que os problemas dela. E eu não teria coragem de trocar os meus problemas pelos problemas dela, porque o dela é muito mais pesado que o meu. A caridade ela tem essa capacidade de fazer essa transformação interior. Tá? Então, isso que eu acho maravilhoso na caridade. E lá dentro do Espiritismo existe isso, né? Que é a frase que fala assim, que fora da caridade não há salvação, justamente por conta disso. A manifestação da caridade mostra para mim e para o outro aquilo e para Jesus, obviamente, aquilo que eu sou capaz de fazer, até onde estão os meus limites, até onde eu consigo ir, mas também o ato de fazer a caridade, a cada vez que eu faço, expande esses limites, me purifica mais, me transforma mais, me mostra mais do que eu preciso mudar, do que eu posso mudar, do que eu consigo fazer. E aí, quando você vê Paulo falando exatamente isso, revestivos da caridade, que é o vínculo com a perfeição, você entende realmente que fora da caridade não há salvação, que não tem como você ser cristão, você seguir fundamentos cristãos, se você não estiver praticando a caridade. E vamos lembrar, não é caridade só com o mendigo que está sentado na calçada aqui não, tá? É caridade também com a pessoa que vive do meu lado, quando eu compreendo a condição que ela está vivendo, o sentimento que ela está tendo, o sofrimento que ela está tendo, e eu me proponho a viver isso com ela, a compartilhar isso com ela também, a entender as dificuldades que ela também vive, tá bom? Dando continuidade aqui,
Paulo, dentro da carta de Colossenses, ele vai trazer orientações para a estrutura familiar. E eu vou abordar esse ponto porque eu acho que isso é um ponto que precisa de orientação para a interpretação, principalmente no mundo em que a gente vive hoje, um mundo tão extremista, um mundo onde valores são postos à prova através de conquista de espaço na sociedade. Vamos dizer assim, tá? Para tentar falar de uma forma mais tranquila. Então eu vou abordar isso para a gente fazer uma interpretação aqui, para colocar uma interpretação. No capítulo 3, versículo 18 ao 22, ele coloca assim: Esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Servos, obedecei em todas as coisas os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ele aborda alguns pontos que, principalmente nos dias de hoje, são, vamos dizer assim, chocantes, né? Então, esposas sede submissas aos seus maridos, né? Servos, obedecei em todas as coisas os vossos senhores. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas. Dependendo da pessoa que lê isso, ela vai falar assim: ah, mas cara, Paulo era machista, né? Paulo era autoritário e queria um filho que fosse totalmente submisso. Paulo era a favor da escravidão. Vamos lá. Quando você analisa as cartas de Paulo, Paulo nunca contesta e combate, ou melhor, quando você analisa as cartas de Paulo, ele nunca combate o contexto cultural, tá? Por que ele não faz isso? Porque a cultura, ela muda de tempos em tempos. Então, por exemplo, a gente tem valores hoje que são ressaltados na nossa sociedade que 10 anos atrás eles não eram ressaltados, entendeu? Então a cultura ela vai mudar com o passar do tempo, ela muda conforme a própria sociedade se transforma, tá? A questão é que o cristianismo não pode mudar, os valores e fundamentos cristãos não podem mudar. Então ele traz orientações que devem ser aplicadas dentro da ótica e perspectiva o que? Do fundamento cristão. Então quando ele está falando, por exemplo, esposas, sede submissas ao vosso marido, como convém o Senhor. Ele não está falando que a esposa tem que ser uma escrava, que a esposa tem que ser uma serva do marido. Mas ele está falando muito da comunhão que existe dentro desse relacionamento. Ele está falando muito do posicionamento de cada um desses membros e do respeito a essas posições. Hoje é muito comum, né? E isso não é uma crítica, tá? Que fique bem claro. Isso não uma contestação à busca, por exemplo, da mulher na sociedade. Isso é algo natural, é característica da nossa cultura, é algo que é necessário, que precisa acontecer. As pessoas têm necessidades dos seus sonhos, as pessoas, e isso quando eu falo as pessoas, homem e mulher, eles precisam realizar os seus sonhos para se sentirem vivos, para se sentirem confiantes, né? O que é o problema, isso é um problema muitas vezes dentro do relacionamento, é quando a busca por esses sonhos ela acaba virando uma competição entre homem e mulher. Ela acaba virando uma competição entre marido e esposa. E esse é o grande problema, quando existe essa competição, tá? Então, o que ele alerta, e isso, na minha visão, é o que a gente aplicaria hoje no nosso dia a dia, é justamente isso, tá? No caso da mulher, essa competição para com o homem de ser a provedora, não que ela não possa ser a provedora, essa competição de conseguir mais resultados do que o homem. Não que ela não possa ter mais resultados, mas isso depende muito daquilo que foi comungado entre os dois, daquilo que foi acordado entre os dois. Eles precisam de fazer isso.
O casal ele precisa de sentar e criar o acordo dele. Eles precisam de sentar, conversar e entender qual é a posição e o papel que cada um vai ter dentro da sua estrutura familiar, para que um sirva ao outro, né? Então, o homem classicamente assume o papel de provedor, então ele tem em casa uma esposa que dá a manutenção do lar, que o ajuda, que dá suporte para que ele possa fazer essa construção. Mas se de repente é uma estrutura familiar que inverteu o. De repente, se é uma estrutura familiar que inverteu os papéis, que inverteu essas posições, isso não é o problema. O problema é a partir do momento que isso acaba gerando e sendo um conflito entre eles. Ah, você chegou, meu pacânio! Aqui, ó, nosso aluno chegou, gente, né? Marcar presença aqui pro fim da live já, né? Avisando que tá acabando o nosso tempo. Mas então, como eu estava falando, essa é a grande questão, esse é o grande problema. Quando essa relação ela vira uma competição entre o casal e um não é suporte para o outro. Então, o que ele pede aqui, na verdade, quando ele fala de esposa e de marido, é que um seja suporte para o outro. Tá? No caso do marido, quando ele fala, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis com ela, ele está falando sobre essa característica que a masculinidade tem de ser tóxica, de ser ofensiva, de ser autoritária. Ou seja, eu não vou usar do meu autoritarismo com a minha esposa, mas eu vou me manifestar com ela com amor, com carinho, reconhecendo a peça-chave, a base que ela é para a minha estrutura familiar. Tá? Eu reconheço, a minha esposa ela é uma peça-chave na minha família não existiria sem ela, não pelo fato de ela ter engravidado e ter trazido os meus filhos, mas pelo papel fundamental que ela tem na organização da minha família, na manutenção do meu lar, na orientação dos meus filhos, como elemento de sabedoria que foi posicionado dentro da minha casa e que me serve de orientação também. Então eu estou errado quando eu me iro com a minha esposa, porque eu estou deixando de reconhecer com ela esse papel fundamental que Jesus deu para ela dentro da estrutura da minha família, tá? E compete a ela o que? Essa entender essa posição de submissão, entre aspas, que ele coloca, mas essa que na verdade é uma posição de suporte da pessoa que está dando suporte para que eu consiga fazer aquilo que é necessário ser feito. Quando ele fala aqui, filho, obedecei aos vossos pais a todas as coisas, ele está reforçando um mandamento muito antigo que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Meu amigo, o teu pai e a tua mãe, ele é carregado de defeitos, ele é carregado de imperfeições, mas independente disso, ele é o teu pai, ela é a tua mãe, e você deve respeitá-los por isso e confiar que aquilo que é a falha deles, Deus vai prover o conserto disso. Eles vão responder por isso, não você. Você não é Deus para impor o castigo, a aflição, para reconhecer o erro dos outros, tá? Principalmente quando esses outros é o seu pai e a sua mãe, que, independente de qualquer característica, te trouxeram a vida, que independente de qualquer característica, fizeram diversos sacrifícios para poder te prover aquilo que você é e você tem hoje, tá? Você é um indivíduo cheio de falhas porque eles cometeram falhas? Sim, mas você também tem diversas características e qualidades que você conquistou a partir daquilo que foi construído com eles também. Às vezes, a falta deles também te ajudou a construir qualidades. Tá? Então, aprenda a reconhecer isso com os seus pais. E ele fala, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, né? A gente tem aquela velha matriz, né, de que o pai ou a mãe, eles são a autoridade, que a palavra deles é sempre a última palavra, independente de estar certa ou errada. E os pais devem vigiar muito. Mensagem triste passando na rua aqui. Vamos lá. O que acontece? Os pais, eles devem vigiar, tá? Muito. Aí, agora, acho que agora dá por aí. Os pais, eles devem vigiar muito o seu posicionamento, eles devem vigiar muito a sua postura, tá? Aqui acho que é uma frase que é aplicada aqui, que serve para ilustrar isso, que é aquela frase que fala assim: a palavra move, o exemplo arrasta. Então, o teu filho,
ele precisa muito do teu exemplo, ele precisa muito de ver a tua posição, a forma como você se comporta, entendeu? Então, muitas das vezes você quer cobrar do teu filho um posicionamento, algo que você não é capaz de fazer. E isso é o que Paulo está falando da ira, você entendeu? Eu desperto a ira do meu filho quando eu cobro dele aquilo do qual eu não tenho moral para falar. Eu cobro do meu filho que ele respeite a companheira dele quando eu não respeitei a mãe dele. Eu cobro do meu filho que ele seja uma pessoa que administre muito bem as suas finanças quando eu sempre fiz dívida e fiz cagada com o dinheiro, entendeu? Eu cobro do meu filho que ele seja uma pessoa religiosa quando eu nunca busquei a Deus. Então isso causa incômodo no filho, porque ele sente que o pai e a mãe, que os pais não têm maturidade para poder cobrar isso dele. Então Paulo tá reforçando exatamente isso, tá? Que olha, pai, mãe, fica atento. É exemplo que você precisa dar para o seu filho. Se você der exemplo, o seu filho nunca vai aceitar, vai ficar irado com você. Seja aquilo que você quer que o seu filho seja também. Tá? Por último, ele vai falar dos servos. Paulo não faz apologia à escravidão, mas a escravidão era algo característico daquela cultura. E ele fala, e essa mensagem, ele é não para o senhor, dono do servo, mas para o próprio servo, uma mensagem de consolo, uma mensagem de que, olha, esse é um momento que você vive, é uma característica da cultura, mas que tudo isso vai passar, tá? Tenha fé em Deus, sirva ao teu Senhor na carne, mas com fé em Deus de que isso vai passar, de que você está cumprindo com o papel que você precisa cumprir nesse determinado momento. Tá? Então, pessoal, esse foi um panorama, tá, da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo é muito. Papá? Paulo é muito um combatente muito forte do religiosismo, né, de qualquer tipo de cultura, regra, ritual, característica que nos afaste do fundamento cristão, das premissas cristãs, tá? E o que a gente aplica disso no nosso dia a dia? Vamos vigiar o nosso comportamento, vamos nos desapegarmos dos nossos sentimentos, vamos nos desapegar daquele eu antigo, vamos mudar os nossos caminhos, transformar, vamos encontrar novas formas, novos eus através dos fundamentos cristãos, para que nós consigamos nos aproximar, ter mais vínculo e intimidade com Jesus. Ok? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, você que está vendo isso agora, você que está vendo isso posteriormente. Eu espero que as coisas que foram colocadas aqui te ajudem na reflexão e na transformação, né? Que você consiga mortificar, como diz Paulo, o seu eu antigo e seguir um caminho novo, e que Jesus abençoe a nossa caminhada, que Jesus abençoe a nossa semana, que Ele nos livre das nossas provações, quando não for possível, que Ele nos proteja das nossas provações, e que quando não for possível também, que Ele nos dê sustentação para que nós consigamos aí seguir o nosso caminho. Que Jesus abençoe a semana de todos vocês, um grande abraço e tudo de bom para vocês, pessoal.